Boa tarde, meu povo. Tava conversando com o pessoal que estava entrando lá no Encantadores, ainda tem algumas pessoas aqui no Encantadores. E vamos aqui iniciando, né, mais uma live, né, que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, nesse momento em que todos nós estamos com diversas incertezas de tudo que vem acontecendo, e todos aqueles, logicamente, fala Marcos, fala Lúcia, tudo bom? Tudo jóia? Muita gente aí boa que acompanha aí, Alessandra, show de bola, massa. Tá dando pra ouvir legal, gente? Coloca o ok aí pra ver se tá tudo ok aí no áudio, pra gente ver se tá tudo ok. Acredito que sim. Tô só colocando aqui, show de bola. Hoje vamos ter o prazer, né, de receber, gente, a doutora Laura Campos, né? A minha querida amiga, irmã, e que a gente, acima de tudo aí, né, teve uma conversa, fizemos uma live há 60 dias, praticamente, estava no ápice, né, da pandemia na Itália, e agora, oi Ana, lá da Itália também, e hoje oi, vamos gente! Olá, Laurinha, pra gente aqui é boa tarde, pra você é boa noite, meu bem. Boa noite. Trancada aqui na varanda, isolada em casa. Massa, mas já tá mais liberada, né? Gente, a Laura Campos, assim, amiga e irmã minha, né? Nossa, aqui, daqui da Bahia de Salvador, né? A gente se formou juntos, estudamos juntos, e ela é dentista, né? E já mora, quantos anos, Laurinha? 15 anos na Itália? Não, 14? 15. 15 Esse anos. ano, 15. Isso entrega Esse a nossa ano, idade, 15. porque já fala um pouco, quem já tem mais de 15 anos de formado, né? Exatamente. Então, 15 anos que ela está na Itália, né? E ela mora em Roma. E eu acredito que a gente teve a oportunidade de conversar. É a terceira live que a gente faz junto, né, Laurinha? Estamos É a terceira. tá quase virando o canal. Tomamos gosto. E a Laurinha tem atualizado muita coisa que a gente vem compartilhando, ela tem mandado e enviado para a gente. Eu acho que isso é o mais importante. É a gente ouvir de pessoas que estão realmente, né, vivendo essa pandemia com um pouco mais de tempo do que a gente, para a gente entender qual deve ser ou qual pode ser a nossa postura em relação a tudo que a gente vem vivenciando, né? Então, eu acho que, mais uma vez aí, a Laurinha queria te agradecer, Laura, mais uma vez, para você trazer para a gente esse conteúdo, trazer para a gente a sua experiência, acima de tudo que você vem vivenciando aí, desse momento, né, de volta ao atendimento. E para a gente começar e que as pessoas te conheçam melhor, fala um pouquinho quem é a doutora Laura Campos, né, e fala um pouquinho aí de como tudo começou e um pouquinho retrospectiva do que a gente começou na live passada, meu bem. Exatamente 2 meses atrás, né? 23 de março, né? Vai completando exatamente 60 dias. 2 meses atrás. 2 meses atrás. Eu vim para a Itália, antes de completar 1 ano de formada, né? Fiz todo o meu percurso profissional aqui, reconheci meu diploma e trabalho aqui como dentista. Tenho uma clínica aqui em Roma, uma clínica bem grande. E vivemos essa pandemia no susto, porque antes da gente só a China tinha passado. E a China, pelo menos pelos números que eles divulgaram, foi uma coisa mais tranquila lá do que não foi pra gente aqui em termos de letalidade. A Itália viu os números explodirem assim, numa velocidade muito impressionante. Foi assustador assim no início. Vivemos o período da emergência, né? Nós ficamos em lockdown completo do país inteiro desde o dia 9 de março. O afrouxamento do lockdown aqui começou no dia 4 de maio, mas algumas pessoas eu já conversei, porque muita gente me escreve no particular. O afrouxamento aqui não foi assim que no dia 4, abril, tá todo mundo liberado. Não foi assim. Foi muito progressivo, né? As aberturas foram por setores menos arriscados, né? Com menos risco de contágio. Então, abriram primeiro algumas indústrias que eram fundamentais, né? Automobilista, construção, essas coisas foram que abriram primeiro. No dia 11, abriu um outro bloco, né, de atividades. E segunda-feira, dia 18, ontem, foi a abertura mais importante, que foi a de comércio de rua. Shoppings ainda estão fechados, né? Foi comércio de rua, restaurantes e bares. Perfeito.
com regras muito rígidas, que colocou muita gente em dificuldade, porque para quem já teve a oportunidade de vir, não só para a Itália, né, Europa em geral, a gente não tem um modelo de restauração como no Brasil, aqueles restaurantes enormes, com 100 mesas. Aqui é muita coisa, muito pequenininha, muito familiar, e quando você determina que entre uma mesa e outra tem que ter 2 metros de distância, você diminui, fica 1/3 do que tinha para ficar. Então, assim, você diminui muito o trabalho, né, das pessoas. A parte econômica foi uma coisa assim que não é que não pesou. A gente teve muito suporte para sobreviver 2 meses, né, sem trabalhar, né? Porque eu particularmente, os dentistas, aqui na Itália, dentista é médico. Eu acho que quase em toda a Europa, né? A gente é medicina odontológica, nós somos médicos. Então, a gente nunca teve um decreto, uma determinação para fechar. Nós tivemos a recomendação de sigam o que o governo fala e diminuam a circulação das pessoas. Então, assim, a recomendação era de só ver realmente os pacientes que eram em urgência. Porque em odontologia a gente não tem... Laurinha, só para fazer uma retrospectiva, qual foi o dia exato que foi fechada, foi obrigatória o fechamento das clínicas para atendimento eletivo, né? Porque a urgência nunca parou, não foi isso? Não, nunca parou. Nunca parou. A urgência nunca parou. Dia 9 de março. 9 de março foi o dia que pararam, perfeito. 9 de março. As escolas tinham parado antes, no dia 4. Milão, a Lombardia, né, que era a região que foi a região mais acometida pelo Covid aqui na Itália. Eles pararam no sábado anterior e a gente, na quarta-feira, parou o resto do país. Eu atendi muitos pacientes em urgência, porque uma clínica grande, com um número de pacientes muito grande em tratamento, a gente acabou que eu fui para o consultório umas 3 vezes por semana, mais ou menos, atender urgência. Com medo, porque era ainda aquela coisa explosiva de números de casos de mortes, então a gente saía de casa muito com o coração na mão, mas com todas todas as precauções possíveis e imagináveis. Anteontem, sexta-feira, o último dos médicos lá da clínica fez a sorologia. Todos nós fizemos para poder recomeçar. E nenhum de nós tinha um anticorpinho para contar a história. Ou seja, ninguém pegou. Né? Ninguém pegou. Eu atendi 2 pacientes, Bruno, que vieram para mim na semana seguinte, foram diagnosticados positivos com o coronavírus e eu não peguei. Eu tinha certeza que eu ia ter pego, mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Aí no dia 4 nós voltamos, nós assim, aproveitamos agora, no dia 4, muito. Laurinha, só para criar o contexto. Dia 4 vocês voltaram já a liberação de abertura para atendimento eletivo, é isso? Para atendimento eletivo, mas assim, sempre com muito bom senso, Bruno. Na primeira semana, a nossa prioridade foi atender os pacientes que tinham sido vistos em urgência. Então, as pupotomias... Rapidinho, Laurinha, só te interrompendo. Foi liberado para o atendimento, não é isso? Aí vocês criaram a rotina... A gente nunca teve... Nós nunca fomos impedidos de atender. Até o atendimento de urgência, nós não tivemos uma determinação, só podem atender urgência. Não, essa determinação nunca existiu. Mas nós não estávamos preparados para atender durante Nós, como classe, né, médico odontologista, não estava preparado para fazer tratamento eletivo. Era muito arriscado para todo mundo. Foi um período que foi muito difícil, inclusive, Bruno, encontrar os EPIs. Não tinha EPI. Porque tudo aquilo que chegava, a Proteção Civil, né, que é o órgão que organiza organizou toda a urgência, né, toda a emergência que teve aqui, eles sequestravam para os hospitais. Porque a prioridade era o atendimento da população, não era o seu dinheiro no bolso do dentista. Era para os médicos que estavam nos hospitais, então a gente não tinha EPI. Então foi que a gente fez esses 2 meses, e é o que eu recomendo para todo mundo, porque eu sei que no Brasil também tem muita dificuldade agora para encontrar EPI, se organizem para quando acontecer a reabertura. Porque eu tenho colegas que não fizeram isso aqui e que ainda não conseguiram abrir porque não tem EPI no consultório. Você estava me falando, por exemplo, que você está numa dificuldade grande de encontrar luva aí, não é isso? Luva. A nossa sorte foi que a gente, assim que começou, a dificuldade grande era com máscara. Mas previndo, vocês vão ver que o segundo passo vão ser as luvas, vão ser os jalecos hidrorrepelentes. Então a gente começou a comprar em quantidade, que o nosso, sem certeza, essa quantidade pode mandar essa quantidade toda que a gente precisa.
Então a gente fez um Gente, estoque só para muito grande. contextualizar, a Laurinha lá, a Laura ela tem uma clínica em Roma, né? Uma clínica odontológica em Roma, e a clínica dela são 10 consultórios, né? São 10 dentistas trabalhando. São quantos dentistas, Laurinha? São 10, né? São mais de 10. É. São mais de, nós somos, no total, entre pessoal clínico, de secretaria, dentista e as THDs, somos 26 pessoas. Ou seja, 26 pessoas com 10 consultórios, né? Em Roma, né? Numa cidade bastante populosa. Então, imagina a logística, na verdade, para o funcionamento deles, né? Muito, muito. E isso é importante para as pessoas saberem, para elas já começarem a criar na cabeça um pouco desse histórico. Mas show de bola, perdão, meu amor, pode continuar. Você estava falando a gente teve exatamente nos EPIs, né? É a organização, é o EPI, é o termoscanner, porque a gente tem a obrigação de ter o termoscanner. Isso foi uma coisa que é obrigatória. A gente tem que... Hoje a gente liga para todos os pacientes, um dia antes da consulta, faz uma triagem telefônica, tem todo um questionário para você fazer por telefone ao paciente. Nós não delegamos às secretárias esse trabalho, somos nós médicos que fazemos, a gente se dividiu, cada dia um faz, né? A ligação para a agenda do dia seguinte. Tem a obrigatoriedade do termoscanner porque ele serve tanto para os pacientes que entram, são todos escanerizados à temperatura, mas para nós também, trabalhadores. Todo mundo que entra no consultório tem que medir a temperatura e registrar a temperatura. E isso é obrigado pela... Esse é obrigado. Esse saiu como triagem telefônica, não recebe nenhum paciente sem ter consulta marcada. Nenhum. Então, a gente tem que fazer a triagem, medir a temperatura, o paciente assina esse questionário, né? A gente imprime ou deixa no digital e o paciente assina quando chega. A gente tem que fornecer os EPIs ao paciente, se ele não tiver. O paciente que chega sem máscara, eu tenho que fornecer a máscara para ele. Eu tenho que fornecer a luva para ele entrar, porque nossa estrutura é muito grande. Então, assim, o paciente, ele chega, ele coloca o Propé, coloca as coisas num saco fechado, bolsa, casaco, celular, ele não entra com nada na mão. Ele limpa a mão, a gente tem um dispenser de álcool, ele higieniza as mãos e coloca a luvinha e vai para um box, que é o box da triagem, onde mede a temperatura, ele está isolado sozinho, vem medir a temperatura, ele assina esse questionário e, idealmente, ele vai direto para a sala clínica. Perfeito. Pode acontecer atraso, porque a gente não trabalha com papel, né? Eu digo sempre, eu não trabalho nem com papel nem com computador, então eu posso ter um imprevisto durante o meu atendimento e atrasar para o segundo paciente, aí sim ele vai para a sala de espera. Nossas salas de espera eram 2 salas de espera com mais ou menos 15 lugares cada. Nós reduzimos para 4 lugares cada sala de espera, um paciente em cada canto. E não temos nunca mais do que 2 pacientes. A gente deixou uma sala vazia no consultório, porque se chegarem 2 pacientes, chegar um paciente com acompanhador, o terceiro paciente que chega, ele vai direto para uma sala e fica lá sozinho. Depois a gente pesca ele e leva para a sala clínica. E para aumentar todo mundo, a gente precisa pensar em proteger os nossos funcionários, porque causa trabalhista aqui é um negócio feio da zorra para o empregador. Então, a gente fornece os EPIs para elas. A gente aproveitou os 2 meses para fazer muito curso de formação. Porque uma coisa é a sua ACD colocar uma luva, uma máscara, uma viseira. A sua secretária, que nunca usou um EPI na vida, não sabe nem como é que coloca e tira uma luva, não sabe como é que coloca e tira uma máscara, não sabe quanto tempo dura uma máscara, né? Então, a gente aproveitou muito, não foi um tempo morto, ninguém ficou em casa descansando nesses 2 meses. A gente aproveitou para estar pronto para abertura, né? Assim, ninguém sabe quando vai ser, mas vamos organizar para que no dia que tiver abertura, a gente está pronto. Não, a gente está pronto. Eu acho que você falou algo aí muito importante. A gente teve a oportunidade, Laura, de ter algumas lives aqui com algumas pessoas que vêm trabalhando muito essa questão da biossegurança, né? E como, por exemplo, há 15 dias, mais ou menos, a gente teve com a Luziane Borges, por exemplo, que vem... Foi muito boa aquela trabalho, vem fazendo um trabalho bem diferenciado. Ela realmente formatou um curso para preparar as pessoas. E eu acho isso muito importante que você falou. A gente tem que pensar que a gente tem que preparar tanto o profissional, mas a gente, como profissional, a gente já está mais acostumado. Existem alguns pequenos detalhes que a gente precisa estar mais atento, acima de tudo. Eu acho que sempre vai existir. Mas a equipe, não, em geral, tá? Generalizando, não está tão preparada quanto a gente, porque realmente não é o habitual. Aquelas, talvez, que estejam mais em centro cirúrgico, talvez tenham um pouco mais de prática, fato, né?
mas em geral elas não têm. Então, cabe a você preparar não só os profissionais têm que ser preparados, quanto a equipe. E aí cabe você, né, buscar as informações e antes de começar, significa, Laurinha, eu imagino que isso deve ter passado aí. Beleza, liberou, vamos começar amanhã, né? E aí amanhã que eu vou ver as coisas. Não, isso é um momento para já estar começando a ser realizado, né? E vocês exatamente. Isso, né? Vocês e estratégia, inclusive, Bruno, econômica de agenda. Eu, depois de 2 meses sem faturar nada, porque as urgências dos meus pacientes que estão em tratamento, eu nunca cobrei um centavo. Se é um paciente meu que estava programado a fazer uma endo, teve o lockdown, fechou, ele vai em pulpite, eu não vou cobrar ele a minha consulta de emergência. Eu não vou cobrar. Eu ganho esse paciente de outra forma. Eu sempre digo que o paciente que você tira a dor de uma pulpite vai ser seu paciente para sempre, para o resto da vida. Então, a gente passou 2 meses, zero no caixa. Zero no caixa. Então, quando a gente programou... Sua renda toda hoje é de consultório, né? Toda. Eu só faço isso na vida. Só trabalho lá e só faço isso na vida. Tive vontade de ter um plano B depois dessa quarentena. Eu falei, guarda que porra. Se esse negócio dura 6 meses. A gente sempre teve um fundo de emergência no consultório, que foi o que manteve a gente tranquilo 2 meses. A gente sempre teve um fundo emergencial para 3 meses, né? Vamos imaginar um desastre nuclear, 3 meses do consultório fechado, como é que a gente sobrevive? Então, essa programação econômica a gente sempre teve. Os pacientes foram muito receptivos. Eu achei que não fosse ter uma resposta assim tão positiva dos pacientes. Claro que muitos deles têm medo ainda. Mas quando quem liga para fazer a triagem, para marcar a primeira consulta, é o dentista, a gente explica. Olha, quando você chegar, fique tranquilo, você vai estar sozinho numa sala, você vai direto para sua sala. A gente usa, no meu site tem o vídeo, né, do processo de serialização do consultório, a gente tem tudo público para o paciente. A gente convida o paciente para conhecer o site, para olhar os vídeos, para ver como é que a gente trabalha. Então, os pacientes vieram muito tranquilos. A gente brinca, né, assim, olha, que é mais fácil você pegar no supermercado do que aqui. Vem tranquilo, não tem aglomeração, não tem... A gente está sanificando as salas entre um paciente e outro. Então, que normalmente... Perfeito. Ô, Lorena, você falou algo importante aí. Eu acho legal a gente criar essa rotina, só para a gente criar uma organização do que vocês vêm fazendo aí, que serve de exemplo para muita gente aqui. Lógico, né? Laura, na verdade, ela vem aprendendo com o que ela vem vivendo, né? Ela não tem formação na área de biossegurança. Nenhuma em biossegurança, zero. Então ela tem aprendendo com o que vem acontecendo. Mas a grande vantagem, eu acho, é que Laura ela vem vivendo isso na pele, né? Ela começou um processo de fechamento antes do Brasil e ela está passando por esse momento, né, de poder voltar a atender naturalmente. Aqui, Laura, não sei se você soube, alguns lugares, inclusive as urgências, estão sendo proibidas de serem atendidas, né? Porque aqui está sendo fechado por bairros, etc. Então, algumas pessoas nem urgência estão podendo atender. Podem atender. Consultório. Mas o fato esse serviço é essencial, né? Exato. Dentista é saúde, é serviço essencial. Não deveria estar fechado nunca. Aqui a opção de alguns lugares foi separar por bairros. Nos bairros que eles criam lockdown, não pode atender. Então, durante aquele período, por exemplo, se eu não me engano, em Salvador, por exemplo, a Pituba, a Boca do Rio, não se pode atender urgência se um paciente entrar em contato, ou tem que atender ele em outro lugar, ou tem que encaminhar para outra pessoa. Mas, independente disso, é muito importante ouvir você, a logística que vocês fizeram para esse retorno. Isso eu acho muito importante, porque, assim, eu acredito que nesse momento a gente vai entrar com a objeção do paciente, que é uma objeção muito forte. Os pacientes, quando procurarem a gente, qual é a objeção de um paciente a procurar um profissional de saúde, mais precisamente, por exemplo, um dentista, no caso de Laura? A principal objeção que ele tinha era a possibilidade de o medo e a ansiedade do que ia ser realizado, né? Falo sempre, Lorena, que ninguém acorda com vontade do dentista, né? Ninguém acorda com ninguém. Rapaz, hoje acordei, me deu vontade do dentista, rapaz, que coisa boa, que vontade que não faz. Não acontece, né? A pessoa vai por necessidade, né? Ou então por relacionamento. E aí, beleza, a pessoa, né, para ir no dentista, acima de tudo, a principal objeção que ela tinha para não ir era medo e ansiedade. Agora, a gente já surgiu uma nova objeção para ele, que é o quê? A insegurança, o medo de ser contaminado. E aí não é só o dentista, de qualquer lugar, na verdade, que você tenha fluxo de pessoas e risco de contaminação. E eu acho que essa rotina do atendimento do paciente,
ela vai ser muito importante para a gente transmitir para ele a segurança de que nós estamos e somos preparados. Eu falo sempre que o dentista, né, e qualquer profissional de saúde, ele está preparado para lidar com os aspectos da biossegurança. E essa rotina que você vem utilizando, eu acho que é um exemplo muito importante para a gente tentar adaptar ou trazer, né, logicamente, diante da nossa realidade. E aí você começou falando que o primeiro passo que você faz é ligar para os pacientes, medir a temperatura, faz esse roteiro do paciente até que ele sente na sua cadeira para você fazer o tratamento. Perfeito. O paciente, ele vem... Primeiro a gente liga para ele liga para marcar uma consulta, ou nós ligamos, né? Quem tinha plano de tratamento em suspenso, a gente ligou para ele, olha, a gente está pronto para recomeçar com o seu tratamento, blá, blá, blá. No dia anterior, você vai receber, a secretária, esse papel dela dizer, no dia antes da consulta, você vai receber uma telefonada da sua dentista ou do seu dentista para fazer um questionário sobre a sua saúde nesse momento. Então, para já se tranquiliza, já falar, vou falar com o doutor. Então, quando você liga para fazer o questionário, os primeiros foram maravilhosos, porque quem estava em casa há 2 meses estava doido para conversar, para contar da vida. Então, a gente até demorou, a gente cronometrou os primeiros, a gente demorava quase 8 minutos para fazer uma triagem. Agora a gente já faz em 3, 4 minutos, é um questionário bem rapidinho, que pergunta se... Normalmente, esse questionário ele serve para os pacientes sintomáticos, para quem teve ou para quem tem, nesse momento, algum sintoma. Nem todos os sintomas são clássicos. Então, quando a gente pergunta ao paciente, teve diarreia nos últimos 14 dias? Ai, meu Deus, é um sintoma do coronavírus? Pode ser. Então, assim, qualquer resposta positiva ao questionário, você cancela a consulta do dia seguinte e remarca para 14 dias depois e faz a mesma telefonada. Esse paciente, quando ele chega no consultório, ele entra, a gente tem 2 portas de vidro, né, que tem um filtro de entrada no consultório, ele coloca o protetor do sapato, coloca as coisas dele num saco, bolsa, casaco, celular, ele não entra com nada na mão, chave de carro, de casa, as mãos têm que estar livres, os bolsos tudo livre, entra com esse saquinho na mão, vai para limpar as mãos, né, a gente tem um dispenser de álcool gel, eles limpam as mãos, a gente explica que tem que ficar friccionando por pelo menos 20 segundos, porque muita gente faz assim na palma da mão e acha que limpou a mão, né? Então, eles têm uma pessoa dedicada nessa acolhência do paciente. Então, o paciente chega, faz isso e vai para um box fechado de vidro, onde ele coloca uma luvinha, vem medida a temperatura dele e ele assina o questionário que ele me respondeu no telefone no dia anterior. Esse questionário já vai direto para a cartela clínica dele, porque é tudo digital. A gente imprime, porque a cópia que ele assina, uma cópia digital, fica na cartela e a cópia no papel fica para ele. E ele vai direto para a sala clínica. O ideal e o percurso que nós criamos é que ele vá direto para a sala clínica. Quando ele entra na sala clínica... Ele já chega com não, isso aí. O ideal é que ele vá direto. Tanto que a gente organizou as nossas agendas. No máximo, tem 2 médicos que trabalham em contemporâneo. Então, se eu começo 1 da tarde, a minha colega começa 1h15, 1h30, 1h45. A gente foi fracionando os horários para evitar que chegue todo mundo junto, né? Porque se eu marcar até 4 pacientes, todos os 4 às 13, vão chegar 4 pessoas às 13, e fica difícil para você fazer uma triagem sem fazer aglomeração dentro do consultório. Ele entra na sala, ele faz 2 bochechos. Minha tia, tô vendo só metade do seu rosto. Eu tô escondendo o cabelo branco, que eu não tive tempo ainda de ir pro salão pintar cabelo. O salão abriu ontem. Às vezes tá parecendo que você tá aquele, assim, aquela pessoa que depoimento que você queria mostrar o rosto, Laurinha. Tô assim, às vezes você chega pra frente assim, sobe só um pouquinho mais, sobe só um pouquinho mais. Aí, pronto. Aí, o cabelo tão bonito, rapaz. Lindo. Tá parecendo assim que você tá fazendo um depoimento sem querer ser reconhecida. De cabelo branco. Hoje, pessoal do Encantadores, gente, estão passando a live lá no Televisão Rosa, tá? Muda pra lá, porque aqui vocês só vão ouvir Laura, mas é melhor enxergar a Laura do que me enxergar, tá na vantagem. É mais bonito e melhor. Laurinha, assim, perfeito. Aí ele entrou, sentou na sala, né? Ele entra na sala, a luva que ele usou para assinar, ele tem que descartar naquele momento que ele entra na sala a luva. Porque para evitar o risco que, com o aerosol dele, ele saia com aquela luva e vá para a administração para pagar e contamine tudo lá, né? Então ele descarta essa luvinha dele, joga fora. Olha porque meu custo de EPI é alto. Joga essa luvinha dele fora, a gente faz os bochechos com água oxigenada, iodopovidene, tudo, bochecho mundo, e a gente começa a trabalhar. A minha ACD, ela tem a mesma paramentação que eu tenho.
Então, aqui na Itália, a gente não usa de jeito nenhum jaleco por cima da roupa de casa e do sapato, não existe. A gente usa pijama cirúrgico, a gente usa sapatinho tipo Crocs, todo fechado no consultório, é um sapato específico para a gente trabalhar, uma roupa específica para a gente trabalhar. Por cima desse pijama cirúrgico, a gente coloca um jaleco hidrorrepelente de manga comprida. Por cima do jaleco, a gente coloca umas mangas. Aqui chama manicota, eu não sei como é que chama no Brasil. É só uma manga até aqui o ombro. Nos braços. A viseira, a máscara FPP2, que a gente usa. E os gorros todos para cobrir a cabeça. Eu uso gorro de tecido e por cima eu coloco um gorro hidrorrepelente. Terminado o atendimento, o paciente, eu não mando ele embora e nem levo ele para a sala de espera. Eu ligo para a administração e pergunto se elas estão livres para receber um paciente. Quando elas estão livres, o paciente sai. Isso, o que é que me comporta isso? Que a minha consulta aqui antes, para fazer uma restauração, uma consulta de dentística, era de 1 hora, essa consulta hoje eu marco ela de 2 horas. Eu dobrei o tempo, porque eu preciso de 40 minutos entre um paciente e outro para fazer a sanificação da manguito, exatamente, Carla. Eu preciso de 40 minutos para fazer a sanificação da minha sala, Bruno. Perfeito. Eu preciso remover, porque assim, eu faço prótese. Então, assim, eu tenho, além do que a gente usa normalmente, eu tenho uma Pentamix, que é aquela máquina para moldagem. Ela fica toda coberta com Domopac, porque ela eu não tenho como guardar no armário, né? Muito grande, não cabe no armário. Então a gente tem que trocar todo o Domopac do telefone, Domopac do computador, Domopac do mundo todo. Domopac é o quê? É o Rolopac? Né? É a película, filme. Como é que chama? Tá. Aqui é Domopac. É Domopac? Aqui é Domopac. Rolopac. E então precisa de muito tempo, né? Porque só a máquina para sanificação são quase 15 minutos. A gente comprou não, a gente reavivou uma outra máquina que a gente tinha no consultório, que faz uma sanificação mais rápida. E a gente está usando as duas, passando por todas as salas. Gente, os EPIs estão não superfaturados, mais do que superfaturados. Não, eu aqui, pagava. Ó, eu tenho 357 perguntas sobre isso. Aqui, sobre isso. Já me deram a gente pagava. Continuando. A gente pagava um jaleco, porque a gente sempre usou em cirurgia os jalecos descartáveis, né? Hidrorrepelentes. A gente pagava antes €1,90 cada. Estão a €8,90 cada. Um negócio que. 800% de aumento. Uma caixa de máscara cirúrgica, que a gente não usa mais, na verdade, né? Mas as secretárias usam máscara cirúrgica. A gente pagava €3,90. Tá, €22 uma caixa de máscara. €22. Um negócio absurdo, absurdo. Você vai falar sobre essa questão, você vai falar sobre a questão do seu ticket médio por paciente. Eu acho importante. Só de EPI. Mas deixa eu preparar o pessoal antes, porque senão aqui então desestimula. Ainda mais que é em euro, né? Se a gente levar e multiplicar pelo número que a gente precisa aí do euro, a gente tá ferrado. Qual máquina da Emelo? A da sanificação? A da sanificação que a gente usa aqui, o nome dela é MedBios. Ela não vende ela não tem pro Brasil. Na verdade, ela até vende, mas ela não está vendendo porque tem uma proibição, né? Não pode vender nada para uso médico nesse momento de pandemia para o exterior. Então, algumas pessoas tinham entrado até em contato com a empresa, mas eles não. É uma máquina que ela nebuliza peróxido de hidrogênio no ambiente para fazer, na verdade, a desinfecção dos planos e superfícies, né? A desinfecção do ar, planos e superfícies. A desinfecção da cadeira é com os produtos normais que a gente usa, à base de álcool. A gente sempre usou um produto à base alcoólica, que é um antiviral, antibactérico, anti-tudo nessa vida. E continua usando ele, só aumenta o tempo de ação, que é o mesmo que a gente faz com pacientes que têm hepatite, né? Porque para a espora da hepatite C, você precisa deixar mais tempo o produto agindo antes de limpar a sala. Esse custo Laurinha, responde aí, porque já vou entrar nessa questão de custo, porque está começando várias perguntas, eu acho que é dúvida de muita gente, eu tenho certeza disso. Fala pra gente, assim, primeira coisa, a sua rotina do número de pacientes, você já falou, você hoje atende
Numa tarde que eu atendia 7, atendo 3. Exatamente. É isso. Você diminuiu na metade o que você tinha de atendimento antes. Exatamente. E você já tinha um atendimento que em média, era o quê? As suas consultas, em média, era um tempo até razoável, né? Qual era o tempo em média de suas consultas? Depende. Primeira consulta, 1 hora. Reabilitação de prótese, às vezes eu fico até o dia inteiro com o mesmo paciente. Mas para mim, eu sempre digo que a consulta target é para fazer uma restauração. 1 hora. 1 hora. Para mim é o tempo para fazer com tudo. Exatamente. De 1 hora virou 2. Ou seja, você dobrou. Então, eu dobrei todos os tempos das minhas. E isso serve para a gente programar os pacientes. Então, assim, eu prefiro ficar 3 horas com o paciente, fazer 3 ou 4 restaurações, né? É aquele conceito, vamos trabalhar por M arcada, fazer render o máximo possível o meu ticket horário, porque o meu ticket horário é um ticket horário caro. A minha hora de poltrona é hora de poltrona cara, o meu Prolabore é calculado por hora que eu trabalho no consultório, a gente tem isso, todo mundo ganha igual por hora que trabalha no consultório. Então, é muito, muito, muito alto. Tem meu paciente aqui, ó. Ciao, Cri! Il mio paziente più bello e più figo di tutti. Christian é maravilhoso, ele é designer, estilista de Gucci. É uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. Ele é maravilhoso. E para a gente conseguir compensar, a gente foi um trabalho muito grande, a gente fez reuniões e reuniões para entender o custo horário. Você tem que saber quanto é que você custa por hora. E no custo horário vai tudo, água, luz, salário, tudo. A revista, o canal da televisão, você coloca tudo para a gente fazer que o nosso custo horário, a gente tenha um mínimo de renda, né? Porque senão, não tem como. Então, eu não tenho, minhas secretárias sabem, não me marquem 3 primeiras consultas, porque são 3 consultas, meu paciente paga a primeira consulta. Mas eu não posso ter 3 apontamentos que rendem pouco no mesmo dia. Porque senão aquele dia é um dia que para mim não é renditício. Então eu preciso alternar. Mas isso já antes, eu nunca fiz um dia só de controle em paciente, controle de reabilitação das coisas, nunca fiz. E mais do que nunca agora, isso é importante. É uma programação que não é a sua secretária que vai fazer, mas é você que precisa sentar para ver quem são os pacientes que você tem para ganhar dinheiro agora. Não, e você falou algo importantíssimo. Acho que a primeira regra nessa mudança, falando de custo, né, que muita gente está preocupado. Primeira coisa, melhorar a sua produtividade diante das suas ações. Aí tem que pensar o seguinte, não dá mais para fazer um procedimento hoje, outro amanhã, é tentar trazer... Porque o seu custo para fazer todos vai crescer, para individual de paciente, você vai falar quanto muito. Ele cresceu muito. Então tem que aproveitar o máximo, lógico, diante da possibilidade que você tenha. A gente sabe, por exemplo, tem pessoas, vamos falar aqui, um ortodontista, ele faz o seu trabalho aqui hoje e ele vai fazer daqui a um tempo de volta, né? Então ele vai fazer o que ele pode aqui, mas não adianta, ele não tem como adiantar mais do que aquilo em geral. Não. Outras especialidades, não. A pessoa fazia, de certa forma, fracionada, e isso cada vez mais vai ficar inviável. Inviável, não diria, mas vai dificultar muito o processo. Você tem que melhorar a sua produtividade. Foi isso que você tentou fazer agora. Exatamente. Né? É muito importante isso. E foi um trabalho que eu fiz. Eu abri todas as cartelas clínicas dos meus pacientes e eu fui dizendo à minha secretária, para esse paciente eu quero 3 horas, para esse eu quero 2 horas, para esse eu quero o dia inteiro. Perfeito. Porque eu preciso fechar. E olha como tem que se preparar, gente. É muito importante. Eu falo sempre... Antes, não espera o dia que vão abrir. Inclusive com os colaboradores secretárias, né, Laurinha? Muito. São elas que lidam com essa realidade. Se elas não estiverem preparadas para essa nova, né, realidade, não adianta você só fazer a sua parte. Você vai estar preocupado com... A gente está cheio de preocupações com contaminação, com esterilização, com biossegurança, com EPIs, com não contaminação, contaminação cruzada. A gente está preocupado com tantas coisas. A gente tem que ter pessoas preparadas para lidar com esse lado. E a pessoa, né, não dá para depender de bom senso. Tem que preparar, criar processos e protocolos. E eu sei que lá, né, na clínica de Laurinha, eles são muito rigorosos com isso. Eles fazem isso há muito tempo já, né? E seu paciente, ele é feliz. O paciente que vem, principalmente num período como esse, e consegue fazer 4 restaurações em um único dia, sem ter que voltar 4 vezes no consultório, 4 vezes sair de casa, 4 vezes ter medo, o paciente é muito mais tranquilo. Eles pedem.
Seu paciente está até respondendo aqui, ó, meu italiano, viu? Voi mi insegnare. Ele está respondendo aqui. Significa o que isso, Laurinha? Pra eu explicar, porque ele me liga para eu explicar ele o que foi que eu falei dele. Mas eu falei bem dele, eu falo sempre bem dele. Sempre. Perfeito. Maravilha. Ele é maravilhoso. Perfeito. Você falou a questão de produtividade. Acho o primeiro ponto. Segundo ponto importante, então olha só, gente, você imaginar que a gente tem que melhorar a nossa produtividade diante do paciente. Quanto mais você conseguir produzir de necessidades daquele paciente numa consulta, melhor. Por quê? Porque a troca de EPIs é um custo que era menor e por conta de tudo isso cresceu para a grande maioria das especialidades. Eu posso, né, dizer que algumas pessoas talvez já estivessem, né, utilizando alguns EPIs, mas a grande maioria vai ter um aumento muito grande nesse processo. Mas porque os preços aumentaram, Bruno. Mesmo quem já usava, os preços aumentaram muito. Aumentaram. Perfeito. Aumentaram muito. Perfeito. E é sobre isso que eu quero que você fez algo muito interessante que eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu falo sempre assim, gente, nós temos que saber qual é a nossa margem de lucratividade em tudo que a gente realiza. A gente tem que saber quanto a gente ganha para uma restauração, para um implante, para uma consulta, né? O médico que só faz consulta, saber qual é a sua margem de lucratividade em tudo que você faz. E para saber isso, você precisa saber exatamente os seus custos. E Laurinha fez um cálculo lá, na verdade, baseado nessa nova realidade. Tudo bem que estamos falando da Itália, né? Os valores são em euros. Ela fez o custo por paciente de EPIs, ou seja, de paramentação que ela necessita para atender cada paciente. Fala um pouquinho sobre isso aí, Laurinha. Esse custo, ele é tudo incluso. Eu incluo o que eu forneço ao paciente. Então, eu prevejo que eu vou dar uma máscara, 2 pares de luva, uma quando ele entra para assinar e uma quando ele vai para a administração para pagar, ele bota um outro par de luvas. Eu tenho os EPIs das minhas secretárias, estão todas de máscara e viseira. E luva, quando tem que pegar dinheiro, essas coisas do paciente, elas usam a luva. E trocam, porque é outra coisa que... Luva é uma coisa que ajuda muito, protege muito, mas se souber usar, né? Porque uma luva mal usada, que você coloca de manhã e tira na hora de ir embora, era melhor não ter usado nenhuma luva. O custo do álcool gel, o custo da paramentação, né? Então, o manguito, o jaleco que o jaleco que a gente tem, ele não é descartável. Esse que eu tenho, ele é autoclavável até 60 vezes. A gente usa e joga na autoclave. Mas esse jaleco tá chegando agora. Eu, até semana passada, eu usei jaleco descartável a 8,90 € cada. Então, você imagina que só eu e a minha... Só 2 jalecos, eu e a minha CD, a 8,90 € cada. São 17,80 só de jaleco. Só de jaleco. A máscara FFP2 que a gente utiliza, a recomendação aqui, mesmo que não seja o ideal, é de utilizar uma máscara por turno de trabalho. Ainda não existe um protocolo seguro e autorizado pelo Ministério da Saúde italiano para esterilizar máscaras. Tem vários protocolos sendo testados, mas nenhum ainda é certificado, né? Porque a máscara, ela tem uma... Ela não é só filtro, mas ela tem alguma coisa tipo estático, né? Que ela bloqueia a entrada. Mas a gente não sabe, depois de autoclave, não fizeram testes ainda para ver se ela mantém o mesmo percentual de filtragem. Então, a gente prefere descartar no fim do turno de trabalho. Então, são 2 máscaras a 6 € cada. Os jalecos, manicoto, cobre-sapato, são 24,60 € por paciente. Claro, num consultório menor, com uma única secretária, isso diminui. Eu tenho 5 pessoas em secretaria, fixas. Eu tenho 5 funcionários que eu tenho que paramentar. Eu tenho uma pessoa no consultório que ele é o manutentor, né? Quebrou uma coisa, faltou isso, faltou aquilo, é quem sai para comprar. Ele também está paramentado, ele também está usando EPI dentro do consultório. E eu tenho uma empresa de limpeza que vem de manhã cedo para fazer a limpeza no dia todo e faz... Franco. É um jaleco em TNT, só que é um TNT mais grossinho que pode ir para autoclave e ele não perde a hidrorrepelência. Tem quem autoclava até 60 vezes, tem autoclave, algumas marcas que chegam até 80 vezes. Esses jalecos estão chegando no mercado ao custo de 60 € cada. Mas se você multiplicar por 60 vezes que você vai usar, comparando com 8,90 € um descartável, ele sai infinitamente mais barato, né? É um investimento inicial alto, mas que depois se paga... Para pensar desse valor aí, no caso, então, que você está falando,
R$24,90 era... R$24,90, R$16 era... Quase 18 é só de jaleco, exatamente. Só de jaleco. É muito caro. Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu tô ruim aqui de enxergar só aqui o de trás, aqui, porque deu uma paradinha. Sim, Laurinha, perfeito. Aqui, ótimo. Você tá me vendo, Bru? Eu tô parada? Tô te vendo. Não, agora tá... E minha internet tá... Não, tô te vendo sim. Não, você quer ver meu cabelo branco? Olha tanto de cabelo branco, velho. O salão aí não tá... É um custo. Abriram ontem. Mas... não tem vaga, porque estou atendendo uma pessoa de cada vez. Esse custo, muitos colegas, eu conversei com muitos colegas de outras cidades, outras regiões, até com o André eu conversei sobre isso. Esses custos, muitos dentistas estão repassando para o paciente. Como kit monouso, emergência Covid. Muita gente está repassando para o paciente. Nós decidimos não repassar para o paciente. A gente decidiu começar a cobrar por coisas que a gente não cobrava. Eu, por exemplo, às vezes não cobrava radiografia final de endo, radiografia final de prótese. Eu não cobrava. Comecei a comprar, né? Eu comecei a cobrar essas coisas que eu antes não cobrava ao meu paciente. Então, a gente preferiu cobrar o que a gente nunca cobrou do que passar. A gente achou que ficou um negócio meio mesquinho você transferir esse custo do paciente, né? Mas é uma coisa completamente, uma opinião pessoal. A gente viu que dava, né? Otimizando o horário de atendimento, pensando numa consulta que seja reditícia, a gente viu que dava para a gente encarar tranquilamente esse custo. Mas os consultórios pequenos são mais em dificuldade, né? Porque eu tenho a possibilidade de trabalhar mais cadeiras. Quem trabalha só com uma cadeira, Bruno, tá realmente em dificuldade e tem que passar mesmo. Se tá na dificuldade, passa. O paciente vai entender. E é uma coisa para a segurança dele, né? Eu digo sempre, o EPI protege muito a gente, mas protege ainda mais o paciente. Então, assim, eu trocar de jaleco a cada paciente, eu protejo o meu paciente de contaminação cruzada, que é o meu medo maior. Os pacientes estão indo, eu não tenho vaga nos próximos 15 dias. As agendas estão bem cheias. Eu acho que é uma dúvida que também já recebemos aqui, inclusive a Catarina Terceiro mandou pra gente, a Luciana Ramos, estava mandando mensagem pra gente também. A primeira dama aqui do Encantadores, Vanessa Menezes, aqui perguntando também em relação a essas questões. Então, assim, em relação a essa parte financeira, isso é muito legal. E as pessoas perguntando em relação aos pacientes, Laurinha. Porque eu acho que o grande desafio que a gente tem são dois. O primeiro desafio que a gente tem é o seguinte: a gente sabe que os custos de atendimento subiram, né? Por conta dessas necessidades e dos aumentos dos preços. Não sabemos até quanto tempo isso vai durar, mas o fato é que agora eles estão mais altos. Segunda questão é a nossa possibilidade de atendimento de paciente, como você fez, reduziu a metade. Você está tendo mais produtividade, mas você está atendendo menos pacientes do que você atendia no passado, né? Então, você tem essa dificuldade. E a grande questão é os pacientes, né? E, logicamente, a gente sabe que muitos pacientes, eles estão com essa objeção nesse momento da insegurança da contaminação, né? E estão pensando o seguinte, e não estou falando em relação a consultório, clínica, não. Estou falando em relação a tudo, logicamente. Tudo, né? a tudo. E a pergunta é, como é que está essa questão dos pacientes? E isso é muito importante, não só você responder, mas fazer o que vocês fizeram, acima de tudo, para tranquilizar. Porque eu falo sempre, Laurinha, que a hora de se comunicar com o paciente é antes da gente estar abrindo a clínica. Com certeza. Assim, a gente tem que ter o que a gente chama básico como preocupação. Preocupar significa ocupar previamente com aquela pessoa. Preocupar não é preocupar depois que está aberto, não, que eu vou ter interesse comercial. É antes. Quem está tendo relacionamento com seus pacientes vai ter mais facilidade quando acontecerem as aberturas da clínica. Então, fala um pouco. Nós nunca perdemos muito. A gente nunca perdeu contato com os pacientes, né? A gente teve a ligação pessoal nossa a todos os nossos pacientes que eram em tratamento ou que tinham previsão de voltar naquele período para consulta de controle anual, limpeza, essas coisas. Nós ligamos para todos eles. Eu liguei para os meus, Carlos ligou para todo mundo, ligou para os seus pacientes. Para dizer, tá tudo certo, a gente tá aqui, se tiver emergência, pode vir tranquilo, nós estamos organizados, blá, blá, blá. Mais na frente, os pacientes, principalmente os pacientes de prótese, gente que estava com provisório, a gente ligava, como é que tá? Tá tudo bem? Tá direitinho? Tá conseguindo mastigar? Tá tendo algum incômodo? A gente ficou muito próximo aos pacientes nesse período.
Tanto que os pacientes já estavam ansiosos, eles, né? Quando é que eu posso voltar? Então, assim, as minhas primeiras consultas, as primeiras 2 semanas, a do dia 4 e a do dia 11, eu liguei para marcar pessoalmente meus pacientes. Eu liguei pessoalmente para ligar, principalmente meus pacientes mais importantes economicamente falando, né? Quando você tem paciente em jogo 2 Torontos sobre implante, a gente liga para o paciente, que não é um paciente de um orçamento de 1.000, mas é um paciente. Mas eu liguei para todos os meus pacientes. Então, as primeiras consultas foram marcadas por mim. Daí em diante, segue com a secretária, mas eu faço a triagem dos meus pacientes. Eu faço a triagem, é um momento importante que o paciente tira a dúvida mesmo, né? Doutoressa, mas tem certeza que não tem problema? Você tem certeza que... Então, assim, a gente pode vir tranquila, é tudo feito direitinho. Não, a gente pede para não vir com acompanhante, né? A gente é outra coisa importante, porque principalmente a ortodontia, que às vezes vem o pai, a mãe, a avó, a tia, a babá. Por favor, só um adulto por menor de idade tá vindo para o consultório e não entra na sala. Não entra na sala. Então, assim, eu acho que meus pacientes reagiram super bem. Na primeira semana, a gente não teve nenhuma ligação de paciente novo pedindo para marcar consulta nova. Normalmente, a gente tem uma média de 5, 6 novos pacientes por semana. Né? Não todos entram, tem quem vem só para fazer limpeza, mas uma média assim. A gente fez a primeira semana sem nenhum. A segunda semana, acho que a gente viu um paciente novo no consultório. E essa semana a agenda está cheia de novos pacientes. Perfeito. Então, as pessoas estão se tranquilizando. Claro que isso é reflexo dos números, né? Roma, desde que relaxou o lockdown, o dia que teve mais casos em Roma, tiveram 12 casos. Porque isso é sinal de que o lockdown foi bem feito, que as pessoas tiveram realmente... Chegou a ter quanto aí, Laurinha? Chegou a ter quanto? Roma chegou a 6.000 casos. Dia? Não, dia não. Totais. Não, mas é dia. Quanto é que chegou? Teve dia com 300, 400 casos aqui em Roma. Entendi. Teve dia sim. Mas Roma, na verdade, quando a gente fez o lockdown, Roma estava com poucos casos. Né? A Lombardia agora, esses últimos dias, estava tendo 400, 500, mas a Lombardia batia quase 2.000 casos novos por dia no auge da pandemia. Então, os números continuam caindo, o número de internados, número de mortos e número de novos casos. E isso é uma coisa que... mais seguras, né? Exatamente, que tranquiliza muito. Você falou algo aí fantástico. Olha só, olha como a segurança é algo importante. Quando a gente está inseguro, quem são as primeiras pessoas que a gente procura? Aquela que a gente tem relacionamento. Então, aqueles pacientes que já estão em atendimento, que já passam por você, que já tem relacionamento com o profissional, eles são a prioridade, logicamente. Eles são que vão procurar você acima de tudo, porque ele te conhece e ele sabe que o ambiente que você está é seguro, ele te conhece. Aqueles que não te conhecem, eles ainda vão chegar desconfiados, eles vão levar um tempo, vão aos poucos. E eu falo sempre, Laurinha, é importante as pessoas que encantam os seus pacientes, que fidelizam os pacientes, que têm um atendimento e uma empatia nesse envolvimento, vão ter mais facilidade do que aqueles que os pacientes são números, que buscam só captar paciente. Porque os novos pacientes, eles vão voltar, né, mais aos poucos do que aqueles que já têm relacionamento com você. E eu acho que você sentiu isso aí, não foi? Muito mesmo. A Ana Paula tá perguntando. Ana Paula, voltou todo mundo, do faxineiro ao dentista. Todo mundo voltou a trabalhar. A gente, nesse momento... Dia 4. As únicas pessoas que a gente não deixou voltar ainda são os estagiários. A gente tem um programa de formação dentro do consultório, então eu tenho muitos meninos, acho que chegaram a ser 11 esse ano, que estão no último ano de odonto ou são recém-formados, que eles vêm para poder observar a gente trabalhando no consultório. Eles ainda não voltaram. Mas não voltaram não porque eu tenho medo que eles peguem coronavírus, mas é porque nesse momento eu não posso ter na minha sala, o paciente, a CD e outra pessoa, vira aglomeração, porque as salas são pequenas. A gente não consegue manter uma distância. Me aumentaria o custo de EPI, porque é outra pessoa dentro da sala com jaleco monouso, e manguito, e viseira. Aumentaria muito o nosso custo de EPI. Então, os estagiários estão todos em casa ainda. Ô, Laurinha, uma dúvida aqui que o Marcos Moura, lá de Maceió, nosso amigo aí, também perguntou, que eu acho importante.
como é que está essa questão da contaminação de dentistas aí, né? Os dentistas, na verdade, como é que está esse... Eu não tenho um número total de dentistas contaminados. Eu tive, alguns dias atrás, de dentistas mortos. Foram 15 dentistas mortos. Mas eu faço uma ressalva aqui, principalmente a velha geração, porque aqui até os meados dos anos 80, 90, era todo mundo médico e especialização em odontologia. Então, tem muito médico de família que é também dentista. E que muitas vezes eles não pegaram no consultório odontológico, mas pegaram atendendo os pacientes, né, da medicina de base. Então, a gente não tem como ter esse dado muito concreto de transmissão dentro dos consultórios, porque é muito misturado médico e dentista. A gente tem um obituário, morreu muito médico, foram mais de 100 médicos aqui, mas tem uma promiscuidade muito grande, principalmente nas gerações mais velhas. Meu sócio mais velho tem 63 anos, Carlos, 64, fez agora dia 8, 64, e Carlos, ele é formado em medicina, especializado em odontologia. Então, essa geração dos 60, que são jovens ainda que trabalham ativos, tem muita promiscuidade. Tem muita gente que é médico e dentista, então a gente não consegue separar. Mas de dentistas ou especialistas, ou dentistas como eu que formei odontologia, morreram 15. Até uns dias atrás era o número que eu tinha, eram 15. Entendi. Mas nesse momento agora que vocês voltaram, porque tem o quê? 15 dias, né? Basicamente. Um 2 semanas cheias, estamos na terceira semana. Terceira semana. Nesse período aí, como tá essa questão dos dentistas aí? Tá todo mundo muito inseguro? Já existe algum dado? O que vocês têm de contato? Eu tô vendo que a Rota tá falando aqui, a não Ana... tem. Nós não estamos. Assim, eu sempre digo, nós dentistas somos acostumados a trabalhar com vírus perigosíssimos, né? A incidência aqui, por exemplo, na Itália, de hepatite C e B é altíssima. Eu tenho muitos pacientes com hepatite B e C. Muitos. Então, nós somos acostumados a trabalhar com isso. Eu tenho paciente soropositivo, a gente tem esse costume. Então, nenhum dentista tem medo de contrair o coronavírus. O dentista que tem medo de contrair o coronavírus, ele, no fundo, sabe que ele está pulando alguma etapa. Ele está usando a mesma máscara por uma semana, ele não está trocando o jaleco, ele não está tendo cuidado quando ele tira o jaleco. Bruno, para você tirar um jaleco depois de um atendimento, você gasta 3 pares de luva. Porque você tira o jaleco com a luva, carta o jaleco na luva, joga fora. Bota outra luva, tira a viseira, tira a luva, joga fora. Não tira e bota de luva. Uma caixa de luva não dura um dia lá na minha sala. Não dura um dia. A doutora Ana tá confirmando aí você. A Ana tá lá na Itália. A Ró também, ó. A Ró também. Eu não tenho. Eu tenho muito mais medo, e isso eu digo para os meus pacientes, mas com o coração aberto, de contrair o coronavírus na rua, num supermercado ou numa loja. Você viu hoje na loja como é que eu entrei, né? 5 minutos. 5 minutos. Não abro mais a bolsa, vou com o cartão dentro do bolso, assim, num saquinho. Eu tomo muito mais cuidado lá e tenho muito mais medo do que no consultório. Porque eu sei como eu uso os meus EPIs. Eu sei que eu não vou economizar luva, não vou economizar máscara, eu não tô nem aí. Eu quero trabalhar em segurança. Eu tenho 2 filhos para criar. Então eu não vou arriscar minha vida por dinheiro, por 6 euros de uma máscara. Não é isso que vai me fazer mais rica, não são 6 euros. Eu digo para todo mundo. Gente que me escreve, você tá conseguindo reaproveitar jaleco? Não. Não dá para reaproveitar jaleco, porque eu não vou me arriscar em revestir um jaleco que estava sujo antes. Não adianta borrifar álcool em jaleco ou em máscara, porque álcool, para matar alguma coisa, você tem que esfregar ele. Se você não tiver fricção, o álcool só fixa ali naquele lugar, ó. Não tira ele do lugar, não mata ninguém. Então, assim, a gente evita fazer essas coisas, sabe, Bruno? A gente evita. Eu prefiro atender menos pacientes. Eu prefiro não ter meus estagiários no consultório para economizar de EPI. É o EPI que eu posso economizar esse. Não quero estagiário nesse momento. Exatamente. Que é uma coisa que você faz, de certa forma, socialmente, para ajudar eles no conhecimento, para estar no coisa. É um momento que realmente tem que ser parado até as coisas se regularizarem e eles poderem voltar a essa realidade. Poderia voltar até os preços baixarem. Aqui eu conversei. Aqui tem uma empresa que é a maior distribuidora de EPIs, né, de material odontológico na Itália, chama-se Krug. E eu conversei muito com o diretor dessa empresa. Ele me ligou na sexta-feira porque eu tinha encomendado umas coisas, tinha pedido umas coisas em abril. Não tinha previsão de chegada. E ele disse assim, chegou agora.
Mas assim, a caixa de máscara, que eu já tinha pedido a R$ 9,90, antes, em vez de R$ 3,90, ia chegar agora a 22 euros. Ou eu espero julho. Como eu fiz estoque no consultório, eu falei, vou esperar julho, eu não vou gastar esse dinheiro agora. Não precisa. Então, essa economia que você tem que fazer é você se programar, é ir comprando aos poucos. Eu comprei EPI em todos os lugares que você puder imaginar dessa Itália. Na farmácia do bairro, comprei viseira na loja de ferramenta. Assim, a gente foi comprando aos poucos em 2 meses, o que deu para comer em quantidade a gente comprou, mas foi organização. Eu não vou ficar doente para economizar 6 euros, eu repito isso todos os dias. Prefiro não ir trabalhar. Mas não vou ficar doente por isso. Não vou de jeito nenhum. Eu fiz a sorologia, louca para ter anticorpo, doida. Para gastar menos dinheiro. Mas não teve, não vai arriscar. Não né? deu. Não teve, não vai arriscar. Não. Essa é uma outra coisa que tranquiliza muitos pacientes também, viu? Todo mundo foi testado no consultório. Todo mundo foi testado. E eles ficam mais tranquilos, né? Porque o ambiente ali dentro tá seguro. Não, legal, Lorena. Tem uma galera aqui concordando com você, a Ró, né, que tá lá a Ró tá lá em Nápoles, né? A Ana, que tá lá na região perto de Milão, né? A Ana Pádula, que tá lá em Pisa. Quem mais estava por aqui? Tem uma galera aqui. Tem a Ana Cláudia que tá lá em Luxemburgo. Até, Ana, depois vamos querer ouvir você, que tá lá em Luxemburgo. Ela estava na França e trabalhava em Luxemburgo. Acho que ela mudou, acho que tem umas 2 semanas que eu falei com ela. Ela tinha mudado para Luxemburgo. E todo mundo concordando com você, Laurinha. Eu acho que é o que você trouxe para a gente, acima de tudo. E eu falo sempre isso. É importante nesse momento, né, que a gente está vivendo uma explosão de opiniões aí de todos os lados. A gente ouvir, né, de pessoas como a gente, profissionais de saúde, que estão vivendo, na verdade, nesse momento, uma fase posterior a que a gente está, nesse momento, no Brasil. Falando particularmente do Brasil. Eu falo que, se você quer ver a previsão do que vai acontecer, olha para os outros países, que é quase como prever o futuro, muitas vezes, né? Mais ou menos. Estejam seguindo o mesmo caminho. Então, a gente tem uma preocupação do caminho que vai ser seguido. Mas o fato é, quando a gente vê, na verdade, o que vem acontecendo, a gente fica tranquilo que as coisas podem se estabilizar de forma melhor, desde que se tome os devidos cuidados. E o que você trouxe para a gente hoje aqui, né? Até porque a gente só tem 3 Ai, não acredito, Bruno! Tinha tomado gosto pela coisa. 3 minutinhos para acabar. Você tá demais. Agora, quando eu te peço para mandar as fotos e os vídeos, uma burocracia danada. Você tem que ser blogueirinha, rapaz. Tá filmando as coisas, mostrando pra gente. Te mandei o vídeo hoje rapidinho, assim, do lado de fora. Vou postar, inclusive. Compartilha com a gente aí essa realidade, que eu acho que vai ser muito importante. Mais uma vez, gente, queria agradecer a Laurinha, porque ela sempre, né, lá agora, a gente tá falando 5 horas a mais, então tá completando, vai dar quase 11 horas da noite, né? E eu queria te agradecer mais uma vez, Laurinha, por estar compartilhando essa sua experiência com a gente, compartilhando tudo que você vem vivenciando aí no dia a dia e com o coração aberto, passando realmente tudo. Ela passou da última vez o protocolo, né, que ela está utilizando, né? A gente repassou para muita gente, tem servido para muita gente. O novo tem 40 páginas. O novo tem 40 páginas. Tem 40 páginas o novo, é? Porque fala de tudo, né? Inclusive, outra coisa que a gente não falou foi do ar-condicionado, mas ali fala de tudo, 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 tudo. Esse drama do ar-condicionado sim, ar-condicionado não. É muito... Tá em italiano, vou mandar pra você. Tá em italiano. Todo em italiano. Me manda, porque quem quiser, na verdade... O outro a gente teve Dani Diniz, né? Nossa querida amiga que fez foi, a tradução que traduziu. Dele. Se alguém quiser fazer a bondade de traduzir do italiano, ou então eu falo um para lá italiano, em mangiare na pizza, eu consigo fazer alguma coisa, né? Então, mas não muito. Laurinha, mais uma vez, meu bem, muito obrigado. Imagina. Por estar com a gente. Foi ótimo. Compartilhando. E obrigado. Viu? E quem quiser, pode me mandar mensagem, manda para o Bruno, que ele manda para mim. E quem tiver dúvida de qualquer coisa, entre em contato com o Bruno, que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Maravilha. Pode mandar que eu vou passando aos pouquinhos em doses homeopáticas para não sobrecarregar também, Laurinha. Mas vamos abusar um pouquinho mais de você, porque eu acho que esse é o nosso principal objetivo. É a gente poder compartilhar coisas positivas e possibilidade de juntos sermos mais fortes. Obrigado mais uma vez, meu amor. Foi ótimo, gente. Obrigada a todo mundo, viu, que estava aqui. Vendo meus cabelos brancos. Muita gente. Foi ótimo. Show de bola, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Beijo, amigo. Te amo, viu? Um abraço aí, beijo. Amor, viu? Beijo. Beijo, beijo. Valeu, beijo. Gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.